está no ar. E hoje vamos falar de reinvenção, de amor próprio, de não existir certo e errado, de todas essas nuances que a gente vai passando ao longo da nossa vida e da nossa aceitação com essas mudanças e como a gente encara cada fase, cada desafio, não é mesmo? Nossas redes sociais, já ia esquecendo, porque aqui é assim, né? Spotify, YouTube, Instagram. Curte, compartilha, Comenta, comenta, ativa o sininho lá no escuta. YouTube. Quando os nossos episódios saírem, você também recebe a notificação. É isso, gente. Rede social é com a Thelma. A gente ouve muito falar, né, que a partir de uma certa fase da vida a gente vai entrando no modo automático, vai deixando as coisas acontecerem, fluírem, sem precisar ficar se preocupando muito. Só que tem mulheres que fazem o inverso, né? Aí que elas. Não vou parar, eu quero continuar me reinventando, eu quero continuar escrevendo a história, né? E a Márcia está aqui para mostrar isso pra gente, então se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, né? Por que que essa frase metamorfose ambulante tem tanto a ver com você? Muito prazer, obrigado, viu, por me receber aqui. Na realidade, a gente vai, né, ao longo do tempo, né, graças a Deus, a gente vai amadurecendo, e dentro desse amadurecimento, a gente vai percebendo que não dá para você ficar engessada, né? Eu sempre costumo usar essa palavra. A gente veio nessa terra para fazer algo que tem que ser um diferencial, né? Ficar engessado no mesmo espaço, na mesma situação, e não deixar a oportunidade chegar até a gente, eu acho que é até um desperdício da vida. Né? Então, assim, eu passo por ela sempre observando o que será que pode ser meu, o que pode ser diferente, o que eu posso servir de forma diferente. E aí eu venho construindo, né? Lógico que isso não é lá desde o começo da vida, né? Demorei muito para entender e poder me olhar. Precisei passar por muitos momentos, às vezes, de dificuldade interior, para também entender que está na hora de olhar para mim, tá na hora de olhar para aquilo que eu desejo e fazer valer coisas novas. E aquela pergunta, o que te motivou a estar aqui hoje com a gente? Eu gosto muito de assistir vocês, né? E acompanhei um episódio e acompanhei ele por inteiro, porque era de uma pessoa conhecida, foi assim um prazer mesmo de acompanhá-lo. E aí eu falei assim: ah, eu vou dar um toque aí, quem sabe eu também tenho a oferecer. E aí retorno aquilo, né, que eu acabei de falar. Eu acho que a gente passa por essa vida para oferecer algo. Então, talvez aquilo que para mim pode ser banal, para outra pessoa pode ser uma motivação e vice-versa. Então, eu acho que essa troca de oportunidades e de ideias, ela não dá para ficar guardada na caixinha, não. Ela tem que ser levada adiante e caminhando. Então, esse foi o ponto principal. Poxa, eu não sou tão vazia assim. Não tenho, eu devo ter coisas que alguém vá gostar e a gente vai passando para frente. E aí. Legal, a gente sempre fala aqui, né? Quer participar, só manda uma mensagem pra gente, e o microfone tá aberto aqui para todo mundo. E a Márcia entendeu, né? Mandou uma mensagem pra gente. A gente também já se conhecia de outros carnavais e tá aqui compartilhando, né? Tá sendo muito gostoso receber assim essa participação que veio com tanto interesse. Eu vou puxar o gancho para mim, porque vocês podem notar que ela é uma pessoa que aceitou os cabelos brancos, né? Assim como Eu eu. também aceitei, eles só não chegaram ainda. Que benção! Como foi para você esse processo? Foi fácil, não foi? Se você sofreu preconceito, se não sofreu? Olha, o processo para mim, eu tenho cabelos brancos assim desde os 30 anos. Então, realmente, eu guardava eles para mim. Na minha última gestação foi o momento mais difícil, porque realmente eu já tinha bastante, evitei de pintar, né? E aí eu acho que foi quando eu tive consciência realmente a quantidade de cabelo branco que eu tinha. Beleza, até aí eu ainda me sentia bem nova e não vou deixar ele aparecer. Só que começou a virar uma coisa meia doentia, né? Então Não eu deixa já aparecer? não deixar aparecer. Então durante ainda percorreu mais uns 10 anos daí para eu conseguir começar a olhar. A minha própria cabeleireira falava, deixa para branco. Eu falava, como assim você vai deixar ele? Você que vai cuidar dele, tá pedindo para eu deixar ele branco? E eu lembro que nesse momento onde eu já estava assim meio que desgostosa com isso, né? Você ia passar um rímel, aí você esticava um pouquinho para o cabelo. Então você começou, para que isso? Até quando eu vou precisar viver isso? Só que na realidade eu passei por um processo de depressão, assim, e aí eu comecei a querer saber como que eu era, né? Quem era a Márcia? Como eu sou e não como eu estou. E aí eu falei, agora eu vou deixar o cabelo.
E eu estava segura, então eu não me incomodei com olhares que a gente sabe que existe, né? Tinham pessoas que conversavam comigo, não olhavam para os meus olhos, olhavam para minhas raízes. Então, assim, mas isso realmente não me incomodava. Foi uma coisa, assim, fácil de lidar, porque eu esperei ficar segura, né? Então, assim, às vezes a gente saía na rua e as pessoas olhavam muito, aí eu falava assim, no mínimo eu não tenho coragem de fazer o que eu tenho, o que eu tô fazendo, né? Não, e a transição, ela é complicada, né? A Porque transição é cruel. é Ela deixa você assim feia. feia. É Exatamente. feia. Eu falo que em casa eu tive bastante apoio do marido, pô, por incrível que pareça, do marido e do filho. As Uhum. meninas já discordaram quando eu comecei a pensar em deixar, mãe, não faz isso, você vai ficar feia. Foi bem desse jeito mesmo que eu escutei. Não, eu vou fazer, se eu não gostar, eu pinto de novo. É mais fácil, né? É O mais inverso é mais fácil. E aí, assim, durou 1 ano e meio ali esse processo, e quando ele ficou totalmente branco, aí eu tinha sonhos de que as pessoas me pegavam à força, me levavam para pintar cabelo. Eu acordava desesperada, entendeu? Porque foi uma coisa que eu me encontrei, né? Eu me senti bem nesse perfil. Foi bem antes da pandemia, então, assim, eu não fiz aquilo que todas fizeram, né? Ficou escondido em casa. Isso. Ou não tenho como fazer, vou assumi-los. Muitas mulheres É. assumiram o cabelo branco na pandemia, né? Eu passei por essa transição em 2018. Então, quando chegou a pandemia, eu já não tinha mais esse desespero de não ter salão para marcar, porque eu já não marcava mesmo. É libertador, não É é? libertador, é libertador. Aí eu posso falar de mim. Eu conheci o meu marido na transição. Eu não sei se eu já te contei essa história. Eu conheci meu marido numa reunião de negócios. E o negócio viraram várias reuniões desnecessárias por motivos óbvios. E um dia, eu sentada assim na frente dele, ele perguntou assim: qual é do seu cabelo? Eu tava com uma raiz tipo aqui assim. A única coisa que eu falei pra ele assim: tô deixando crescer. Ele, tá. Ele nunca mais tocou no assunto. Porque assim, realmente fica ruim. Não é uma coisa agradável, entendeu? Mas ou você ignora, fala, tipo, é uma fase, ou senão a gente Não dá conta. não dá conta. É. E eu tenho um episódio muito interessante. Eu assumi, minha mãe também não gostou, minha mãe tem cabelo branco desde sempre. E o meu cabelo é branco genético. Então eu tenho cabelo branco desde os 12, 13 anos. Então, eu comecei a minha transição, porque eu cansei, eu tinha 33, 34 anos, que eu falei, cansei de pintar, e eu já pintava há mais de 10 anos. E daí um belo dia, eu já, cabelo quase todo, tipo, com a tinta só na ponta, eu encontro com a mãe de uma amiga minha de infância, e ela fala assim, nossa, filha, você quer? Eu vou ali embaixo, no shopping ali. Eu vou ali nas lojas americanas comprar uma tinta pra você. Eu falei assim, não, tia, eu tenho dinheiro pra comprar tinta. Você não tá entendendo. Eu só não quero. E daí eu lembro que eu contei pra filha dela, pra minha amiga, ela falou, minha mãe não tem noção, né? Mas é louco isso. E ao mesmo tempo tem gente que me para na rua e fala assim, onde você faz seu cabelo? Uhum. Eu falo, não, eu não faço, ele é assim. Ele é meu, né? Ele é meu, exatamente. Porque tem um monte de gente, porque eu sou bem nova pra ter o cabelo do jeito que eu tenho, as pessoas acham que eu realmente descoloro. Uhum. Falei, jamais, porque eu sou daquela do mínimo esforço, principalmente no salão, entendeu? Mas é libertador. Eu adoro quando a gente encontra essas coisas que são assim, meio contraditórias, né? Mas que dão uma sensação tão gostosa de empoderamento, quando você vê que outras mulheres estão admirando o seu cabelo, né? E o ano passado, eu conversando com um homem e a gente falando alguma coisa sobre cabelos brancos, corpo, ele falou assim: então. Eu não sei, é que a gente não pode nem falar isso, né? Porque as mulheres se incomodam, mas eu, quando encontro uma mulher de cabelo branco, que me dá uma sensação de que não se cuida, né? Que deveria se cuidar um pouco mais, dá uma sensação de desleixo, né? Então, assim, alguém que não tem nem lugar de fala, querendo opinar no cabelo Sim. feminino, enquanto outras mulheres estão se inspirando nisso, Sim. né? Eu tive amigas, inclusive, que deixaram o cabelo branco e depois falaram: olha, você foi minha inspiração. E eu não Sim. fiz isso realmente com esse contexto, mas eu falo que a gente não precisa ter acesso a essas opiniões, e se a gente tiver. Tanto que a minha cabeleireira, na época da transição, ela me colocou num grupo do Facebook que era Transição Grisalho. E eu fiquei no grupo uma semana. Porque, assim, não dava para aguentar aquelas mulheres que querem, não sei por que querem, porque era uma lamentação. Ai, me colocaram na fila do idoso porque os meus cabelos brancos. Tudo bem, se você não se sente preparada, entra na fila. não faça. Então, assim, isso realmente não me incomodou de forma alguma. Às vezes, as pessoas que olhavam, para mim, batia até uma força
maior, assim, poxa. É que, na verdade, isso daí tem a ver com autoestima. Não é o cabelo que me define, Uhum. entendeu? E puxando pra mim de novo, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de aparecer, por incrível que pareça. E todo lugar que eu chego, por conta do meu cabelo, Com certeza. eu não passo desapercebida. É. E eu tive que trabalhar isso em mim, porque assim, não dá pra ter tudo na vida. Uhum. Aí eu não quero pintar, eu gosto do meu cabelo desse jeito, porque pintar cabelo a cada 15 dias no máximo, porque é isso no máximo, porque uma semana já tá com aquela raiz gritando. Ou eu vou ser notada, alguns vão gostar, outros não vão gostar, uns não vão entender, outros. E tá tudo, tipo, cada um com as suas questões, né? Exatamente. E daí, assim, isso é mais sobre a aceitação de si mesma, né? E pegando esse gancho, você falou que teve depressão. E a mulher, ela tem uma sobrecarga aí. E você também tem filhos, ou seja, então você tem essa carga da maternidade, que ela não tem fim. É. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Porque os filhos crescem, mas as fases só vão mudando. Ela alivia, eu acredito que ela alivia um pouco quando fica um pouco mais velho. Mas não acaba. Não acaba. E como que foi esse seu processo de depressão e como que você saiu dele nessa transformação, assim? Eu falo que a gente nunca entende quando a gente está entrando nele, né? Mas eu acho que, para mim, estava ligado mesmo às questões da minha postura. Então, eu não me posicionava, talvez, do jeito que eu queria me posicionar. Ou seja, eu tinha consciência, mas eu não tinha o Atitude. impulso, a atitude. E isso não foi assim de um curto período de tempo, né? Foi durante esse processo. Então, se lá atrás foi uma escolha sair do CLT e virar empreendedora, eu já tinha os 3 quando eu saí do CLT. Depois, lá na frente, isso pesa, né? Aí você fala, por que eu... Aí você começa a viver o passado. Eu não deveria ter saído, eu não deveria ter largado mão da minha vida profissional, eu não deveria ter largado mão do meu eu. Só que aí eu acho que é a hora que a ficha virou. Eu não tenho que ficar olhando o que eu não fiz, né? Tanto que eu falo que eu não curto muito aquela, desculpa, adoro a música, mas não como um mantra. Podia ter amado mais, ter chorado mais, ter isso. Gente, passa. Não fica só no podia, no seria, no se, né? Então aí eu acho que quando eu entendi isso, pronto. Esse processo de depressão, lógico, com a ajuda de medicação, com terapia, com tudo isso, mas ele não ficou instalado. Eu acabei Você não se considera uma pessoa depressiva? de forma alguma. Então, aí isso nem combinava comigo, né? Eu tava me... E aí também tinha isso. Talvez você tá sempre em ajuda do outro e esquece de se olhar. Eu fiz isso durante muitos anos da minha vida. E quando eu falo do mulher que não outro, faz isso. e do outro que não tem nada a ver com o seu contexto, às vezes. Um outro que está passando na rua, que você sabe que tem uma necessidade maior que a sua, pronto, voltava para casa arrasada, porque eu não consegui parar para ajudar. Parece que mulher nasce com isso no DNA, né? Eu tenho cada vez mais convicção de que a gente nasce com isso no DNA e aos 40 o DNA muda. Graças a Ele Deus. grita. Exatamente. Ele fala: vem cá, olha para você, você está esquecendo. Porque se você não estiver bem, não vai adiantar o contexto nenhum do que você olha. As direções que você está olhando estão ao contrário da interna. Eu costumo dizer que eu sou a força motriz lá na minha casa, na minha família. E quando eu falo que eu tenho que olhar pra mim e cuidar de mim, é justamente pensando inclusive neles, porque se eu não tô bem, é um efeito dominó, vai todo mundo caindo, entendeu? Então, mas isso leva um tempo pra gente Leva um descobrir, tempo. que a gente tem que olhar pra gente, que a gente tem que entender, e é dolorido. E na realidade, assim, quando as pessoas te veem enquanto forte, elas também não te enxergam. Não, a gente é sempre forte, então a gente não precisa de ajuda. Isso. Eu tava comentando com meu marido outro dia, eu falei assim, aquela pessoa que é frágil, que fala manso, coitadinha, todo mundo dá atenção, Exatamente. suporte, ajuda. Agora que é forte, só Ela é forte, ela não ela precisa. consegue. Então, assim, Exatamente. lógico, as pessoas que estão mais ao seu redor ali, né? O marido, os filhos, que veem realmente essa condição que você tá, que não tem como você escapar. Graças a Deus a gente tem esse suporte. Mas aquelas outras também, os amigos que a gente às vezes para. Quantas vezes eu parei um serviço, tinha encomendas para entregar e parava porque uma amiga está com uma dificuldade no serviço ou com um marido e eu deixava o meu serviço de lado para colher aquilo lá.
E aí, quando você começa a observar que a recíproca, às vezes, também não é verdadeira, então é você que tem que fazer por você É mesmo. você que põe o limite. E não é o egoísmo, né? Eu falo que muitas vezes também a gente pensa que fazer por nós significa egoísmo. Não, eu tinha isso muito. Não, mas como assim? Eu vou comprar algo para mim, mas não comprei para os filhos. Não, como a gente se cobra? Então, quando eu comecei a ver que isso fazia parte da minha saúde mental, da minha saúde emocional e também da minha saúde física, né? O sabor foi diferente. E você, assim, você teve esse processo de descoberta, vamos colocar assim, e como que você acha que a sua família, marido e filhos, eles perceberam isso, ou só quando você estava lá bem deprimida mesmo? Não, não. Como eu sou muito alegre, brincalhona, eu não deixo as coisas aparecer, demorou um pouco por causa da minha postura, né? Entendi. Mas daí, assim, quando houve aquela percepção do eu tenho que pedir ajuda, né? Não é só eu que vou ceder, não é só eu que vou ajudar. Então, aí, assim, a aceitação foi rápida, mas a minha aceitação de me expor que foi um pouco mais demorada. Porque aí eu tinha que tirar a casca, né, da Super mulher, poderosa. da superpoderosa, e querendo ou não, eu acho que no mundo empreendedor, você tem esse reforço, né? Porque como é você que dá conta de tudo, você é um micro, é só você, com você mesmo. Então, assim, eu lembro que eu participei de um seminário uma vez e que todas as vezes que a gente entrava na sala, tinha um registro de uma imagem de uma mulher superpoderosa enfrentando um touro. Como se você tivesse a obrigação de De ser. enfrentar esse touro, né, diariamente. Então, quando a gente percebe que não dá, deixa o touro embora e faça o que você tem que fazer, acho que o amadurecimento vem com mais força. E a gente faz o que tem que fazer ou o que dá para fazer e vamos seguir. Agora é a minha vez de puxar para o meu lado, né? Falar, falar sobre essa conciliação de carreira e maternidade, né? Eu fui mãe numa idade mais avançada do que as pessoas costumam ser. Agora, né? Eu tô mãe dentro da faixa normal, assim. Tô com uma amiga que tá 40 anos grávida do primeiro filho e agora isso tem se tornado cada vez mais comum. Meu filho nasceu, eu tinha 37 anos, demorei para decidir se eu queria ser mãe ou não. E nesse mesmo tempo, eu me tornei empreendedora também no automático. Eu nunca quis empreender, né? Não dá nem para falar que eu nunca me interessei por isso. Eu tinha o posicionamento de não querer mesmo, não Sim. quero, né? Mas acabou que as duas coisas vieram juntas e eu passei a empreender para estar mais perto do meu filho, para acompanhar o desenvolvimento dele, para conseguir estar mais próximo em outras questões que a vida foi me mostrando necessárias também. E você tem um caminho mais ou menos parecido, né? De empreender para estar mais perto dos filhos, para estar mais perto da família. Conta como é que foi isso. Na realidade, eu casei muito cedo, né? Eu casei com 20 anos, tive a minha primeira filha com 22. Então, eu era CLT nessa época. Aí, na primeira filha, eu larguei o emprego, eu trabalhava meio período. E aí eu larguei o emprego porque eu queria viver a maternidade. Então, querendo ou não, eu sou de uma geração que tinha uma regra, né? A mulher casa para cuidar da casa, dos filhos, do marido, servir. Ok, estava tudo certo. Se eu pegar minhas amigas da mesma geração, fizeram a mesma sequência. Só que aí as condições acabam que não era aquilo. Aperta ali o financeiro, vamos correr atrás. Tá. Aí arrumei um outro emprego, CLT também, e fiquei nele por 10 anos. Então lá eu tive mais 2 filhos. Então quando eu saí do CLT, eu só saí para ser mãe. Eu não saí para empreender. Eu falei, tô cansada de fazer bolsinha, eu não sei que horas que essas crianças comem, que hora que o lixeiro passa, que horas. Então eu não tinha um contexto de vida, né? De vida ali, de família. Eu saía para trabalhar e voltava no fim quase no início da noite. Aí o empreendedorismo, para mim, ele nasceu de uma forma assim: meu filho ficava numa escolinha, num berçário, e ele tinha um aninho. E esse berçário estava vinculado à mãe que trabalhava. Tá, era início de ano, eu comecei a ter atitudes diferentes, ou seja, ele ia para a escolinha, meio período, e eu já não ia mais buscá-lo. Por quê? Porque agora eu tenho uma vestimenta diferente. Então, eu tô de bermuda, eu acabei de lavar o cabelo, antes elas me viam de salto, de blazer. E aí, aquilo começou a me incomodar. Uma semana eu não fui buscar ele porque eu não podia me mostrar de um outro jeito. 2 semanas eu falei, não, isso não tá certo, eu não vou ficar disfarçando isso a vida inteira. Cheguei para a diretora e falei, olha, eu não estou mais trabalhando, eu tenho que tirar ele da escola? Aí ela falou assim, não. Aí eu ainda comentei assim, ó, mas eu tô fazendo cursinho de pintura, eu tô querendo me aperfeiçoar em alguma coisa até para espairecer.
Ela falou, não, você não precisa tirá-lo da escola esse ano, porque ele já está matriculado, a vaga é dele. Mas, se você quiser matricular o ano que vem, você tem que ter algo Um que vínculo. comprove que você trabalha. Ok? Pague um INSS para você. Tá, vou pagar como autônomo. Isso foi mais ou menos em março. Quando foi em abril, ela me encontrou e falou assim: olha, vai ter o Dia das Mães. Então, você não falou que você falou que está fazendo artesanato, assim? Você não quer pegar o presente do Dia das Mães para você fazer? Então, foi assim que nasceu o empreendedorismo para mim. Aí eu falei: deixa aqui comigo, eu vejo se eu consigo realizar o que você quer. Aí fui, fiz a peça piloto, ela aprovou. Então, quando ela aprovou, pô, eu tenho emprego, eu tenho algo para fazer. E aí, eu fiquei praticamente 12 anos com essa escola. Só que no segundo ano, eu já não queria mais só aquela escola. Eu já queria outras escolas. Aí eu ficava no telefone o tempo todo fazendo propaganda do meu serviço, indo fazer visita. Então, nasceu a Márcia empreendedora. Agora tem que dar nome pro empreendimento. Então, aí aquilo dali. Aí dentro disso, de não conseguir só fazer, faz só isso aqui que tá bom? Faz só essa peça, pega só essa escola e fica quieta. É exatamente o que eu não consigo fazer. Então, eu consegui. Teve um ano que eu tinha, em 30 dias, eu tinha que realizar para 15 escolas. E era você sozinha? Sempre foi você sozinha? Na realidade, eu, enquanto cabeça do ateliê sozinha, o marido trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, cortava pano, cortava linha, costurava, até costurar aprendeu. As crianças faziam a mesma coisa, a mais velha tinha ali seus 11, 12 anos, aí depois vinha uma escadinha, né? Então, assim, olha, mamãe vai pagar tantos reais aqui, quem quer pregar botão? Aí ensinava como é que pregava, deixava a responsabilidade delas. Ou na hora de conferir o nome das crianças com as caixas que iam os presentes. Então, todo mundo entrava na Todo jogada. mundo empreendeu junto. E todo mundo empreendeu. Quando cresceram um pouquinho mais, fulano, mãe, eu que preciso de um dinheiro. Então, atende o WhatsApp para mim, que aí eu pago para você mensalmente. Então, assim, a família empreendeu. E aí, lógico, quando eles foram crescendo na fase de buscar a própria profissionalização, aí eu fiquei sozinha novamente, o marido já estava cansado, já não queria mais entrar no ateliê, dizia que não ganhava nada para entrar trabalhar. Então, assim, mas de vez em quando, se entrava uma encomenda muito grande, eu contratava paralelos para fazer o trabalho comigo, porque senão realmente não dava conta. Olha que interessante. Ele falou, o marido não queria mais entrar no ateliê porque não ganhava nada. Nossa, a gente faz isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Você entra na cozinha, entra na sala, entra no quarto das crianças e não ganha nada. Ontem eu fiz uma ligação de vídeo para minha sogra e aí dava para ver meu marido ao fundo lavando a louça, preparando o jantar. E aí minha cunhada brincou, né? Quanto que essa diarista cobra aí para limpar a casa? Porque eu tô precisando de uma para ajudar aqui também. Falei, ganha casa, comida, roupa lavada e uma garrafa de vinho todo final de semana. Tá bem pago. Não vai falar que não é pago. Mas assim, eu tenho que puxar uma sardinha aqui, que é até judiação. Ele trabalhava o dia inteiro e às vezes eu ia até meia-noite, 2 da manhã no ateliê. E ele, às vezes, mesmo não tendo nada para fazer, ele ficava ali assistindo série, sabe? Ele foi companheiro mesmo. Então, para ele, realmente foi esgotante. Depois, chegou uma hora que falava assim, eu ainda dava uma esticadinha, acordava 7, 8 horas, 6 horas, ele já estava de pé de novo. Então, eu entendia esse lado, apesar de achar, poxa, mas agora eu vou ficar sozinha aqui, todo mundo lá em cima dormindo e eu aqui sozinha. Eu acho que isso também foi nascendo aí esse Mas olha outro que olhar. interessante, puxando a sardinha, não tô tacando pedra no seu marido, não, longe disso. Mas assim, nós mulheres sempre fazemos isso. A gente sai para trabalhar, eu não sou CLT, né? Eu sou autônoma, mas a gente sai para trabalhar, a hora que chega, ainda vai fazer, cuidar da casa, e assim, e daí ninguém tem dó. É o terceiro turno que não tem escapatória, né, pra gente. Exatamente, Não tem entendeu? mesmo, faz parte. E a gente mesmo se coloca nessa posição muitas vezes, né? Você dá tchau, tô indo dormir, boa noite. Você para ir dormir direto? Não, você vai catando as coisas no meio do caminho, entendeu? Quando você vê, era para ter ido dormir às 10, são 11h30, você não deitou. E você ainda tá pensando o que você vai tirar do congelador pro dia seguinte. A Exatamente. história do frango. É a história do Exatamente. Não, e o problema é justamente esse. No dia seguinte, quando você fala, não tirei. E agora? Não tirei. Ai, põe no sol. Ainda bem, agora O que que dá pra fazer sem descongelar rápido? eu falo, ainda bem que agora o ovo virou a estrela do cenário da proteína, então se eu não tirei, vai ser alguma coisa com ovo. Não, mas é que se a gente não se controla, é ovo todo dia também. Também, exatamente. Porque a gente tem essa carga mental, né? Que volto a falar, não tô desmerecendo mesmo, porque eu acho que o casamento é isso também, é o companheirismo. É tipo, tô podre, mas vou ficar aqui até quanto eu aguentar pra te ajudar. Sim. Nem que seja no apoio moral, entendeu? Porque às vezes é exatamente isso, tá todo mundo dormindo, eu aqui. Às vezes a gente quer, não vai dormir, quero ficar no meu silêncio,
Mas às vezes não, a gente quer ter alguém para bater papo, que passa mais rápido, Exatamente, entendeu? exatamente. Naquela função. Mas é difícil, né, gente? Ser mulher é. É por isso que eu falo, o equilíbrio é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida o tempo todo, né? Porque se a gente não fizer esse equilíbrio, a gente se perde e é lógico que o peso vem só para um lado. Nesse equilíbrio, a gente não solta e fala, vai, dá para alguém aí que eu vou ficar zerada. Não, a gente faz o inverso, né? E você comentou que depois de muitos anos, você conseguiu desapegar do seu ateliê e hoje quem toma conta é a sua filha mais velha. Isso. Você voltou uma fase para o CLT e hoje você está num momento sabático. Exatamente. É um momento sabático, mas assim, minha cabeça já está ali estudando, já estou querendo uma nova atitude, né? Já estou pensando em algo para o ano que vem, no sentido de realmente assim, eu estou fazendo um curso de psicanálise, então é uma ideia não ficar parada só sendo mãe, Ela foi vó. CLT depois dos 50, ainda não sossegou. E como, falando sobre isso, como você enxerga o mercado de trabalho para a geração cinza? Então, ó, eu falo assim, o mercado vai existir vários leques. Então, como eu não passei por um processo de ficar entregando milhões de currículos e recebendo um monte de nãos, então eu não tenho muito essa experiência do frustrante, né? Então, assim, eu coloquei o assunto, deu certo, ok, entrei, trabalhei. Durante o processo, eu não senti isso porque era um local que tinham muitas mulheres, na grande maioria mulheres já maduras, né? Então, eu não tive essa Essa dificuldade. dificuldade de entender e de achar que a gente é isso ou aquilo. Mas, assim, o que eu vejo é que o que acontece, por exemplo, que eu senti no meu caso, é que existia um certo preconceito com o empreendedor. Então, no meu momento da entrevista, os 18 anos de empreendedorismo meu não foram levados em consideração. E eu tinha muito mais a oferecer. Todos os assuntos, cursos de liderança que eu fiz, atendimento ao cliente. Olha quanta bagagem eu tinha de sobrevivência no ateliê. Sim. E isso foi quase que nulo. Porque, assim, como se empreendedorismo não fosse algo que enriquecesse o seu potencial intelectual, sabe? Então, assim, eu senti ou um despreparo de quem me Te entrevistou, contratou. né? Uhum. Ou algo realmente geral. As pessoas enxergam um CLT como, é só uma ajudinha para o orçamento. E, na realidade, não. O ateliê, tanto que uma colega do trabalho, ela me questionava, por que você deixou o seu ateliê se lá você ganhava muito mais do que aqui? Financeiramente, com certeza. Só que se tinha uma coisa que me trazia uma paz enorme, era quando era 5h30, eu pegava na maçaneta e fechava a porta. Isso era libertador, mais uma libertação, né? Porque eu não tinha isso. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, feriado, férias. Era tudo muito... Sentar no sofá era algo que eu ficava pensando. Eu aqui sentada no sofá, tem serviço lá embaixo. Então, eu me sentia culpada em estar descansando, indo no aniversário de alguém, deixando momentos de prazer e lazer. Então, assim, o ateliê, ele trouxe muitos benefícios para a Márcia e para a família, mas ele também trouxe muitas dores nesse sentido, né? Dores físicas e dores limitantes nesse sentido de, não, eu tenho uma encomenda, eu tenho responsabilidade. Ah, desculpa, é aniversário do fulano, fala que a gente não vai poder ir. Eu percebi um movimento contrário. Nunca deixaram de me perguntar, algo no sentido assim, mas você é empreendedora, tem flexibilidade, você vai conseguir deixar a sua flexibilidade para trabalhar num horário comercial, com alguém te gerenciando o tempo todo, ou tendo que prestar contas o tempo todo? Né? Então enxergam isso como se você tivesse acostumado com uma vida fácil e Isso você não vai mais conseguir se submeter a um formato. foi a única pergunta que foi feita para mim. E aí, você está preparada a voltar à rotina? E aí eu não pensei que eu tinha que travar minha boca numa entrevista. Eu respondi, mas eu sempre tive rotina, né? Eu trabalho, eu acordo cedo, eu entro no ateliê na hora marcada, eu não trabalho de pijama. Quando eu falei isso, eu falei, meu Deus, perdi o emprego. Perdi o emprego. Então, isso aí realmente é como se você não fizesse nada, né? Não sei nem como é que cai o dinheiro Exato. no meio das encomendas. Então, esse preconceito, ele é muito viável, acontece com muita frequência,
principalmente no caso de mulheres, É. né? Porque aí a mulher, ela deixou Ela completa a renda. Isso, ela completa a renda. E no caso de mulher, no meu caso, por exemplo, né, eu não faço uma coisa só o dia todo, né? Eu tô trabalhando, aí eu tenho que parar para fazer o almoço, mas enquanto eu tô preparando o almoço, são 2 horas, eu não Com posso ficar 2 horas sem certeza. trabalhar. Tô respondendo uma mensagem, né? Tô resolvendo alguma coisa, termino o almoço, 20 minutos de descanso, volta. Isso quando tem os 20 minutos de É, eu descanso. tava aqui Então, pensando isso. você tá fazendo mil E coisas que ao tem que tá mesmo com tempo. culpa. Aquela E coisa tá. tá com culpa. E o almoço que nunca ficava pronto na hora certa, e o ateliê ia na parte de baixo. Quantas vezes eu subia a escada voando, tipo, meu Deus, queimou. E aí ia lá, a panela já tava preta, eu tinha queimado É. mesmo. É a sobrecarga que ninguém vê. Por exemplo, eu sou advogada, sou autônoma. Eu escolhi trabalhar em casa por conta da maternidade. Que isso facilita para mim nesse lado. Por quê? Porque é isso que ela tá falando. Eu tenho uma rotina. Ai, seu filho tem aula de desenho. Meu filho faz aula de desenho. Quem que leva? A criança tem 10 anos. Então a mãe ou o pai leva. Meu pai não. Então é a mãe que leva. Então, se eu tô no escritório, sair do escritório, Sim. chegar em casa e levar ele, eu já perdi esse tempo que eu podia estar trabalhando. Então, eu já fico direto em casa e faço todo esse rolê materno. E ainda daí é aquela coisa, você tem que ainda encaixar a academia, você tem que encaixar, às vezes, o seu psicólogo, a sua exatamente. terapia, e trabalhar e sim, entregar, porque por mais que às vezes eu não entre, vamos dizer assim, no meu escritório, que o meu escritório é em casa, mas eu tenho um escritório às 9 todo dia, mas eu sei que eu tenho uma agenda que assim, eu tenho que fazer isso hoje. Uhum. O seu trabalho já entrou na sua cabeça desde a hora que você acordou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E daí eu tenho aquela agenda, tipo, eu posso não ter. E eu tenho dificuldade. Quando eu falo, eu vou procurar emprego numa multinacional, vai ser tão melhor. Porque eu falei assim, mas eu vou ter que acordar todo dia, tal hora, e de tal hora eu vou ter que ir para aquele lugar e ficar lá trancada. Não, não vou mais. Daí eu já nem Sim, tento, sim. Não, entendeu? e a gente vai tentando equilibrar os pratos, né? Eu brinquei, falei, tem coisa que a gente é obrigada a ouvir. Às vezes meu filho quer muita atenção e eu tô trabalhando, é horário de trabalho, não tem como. Tá bom, eu vou sentar aqui um pouquinho com você. E ainda tem que responder coisas, né? No final de semana eu procuro ter um tempo pra tirar pra ele, mas durante a semana não dá. E outro dia ele veio e falou assim: mãe, vamos brincar. Não, eu não gosto de brincar com você porque você fica no celular. E você tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Não, daí você faz É. mal feito duas, É, três, entendeu? Você não exatamente. E a faz. gente não consegue disfarçar, eles percebem isso, né? Uhum. O meu caçula também, na época, devia ter uns 4 para 5 anos, e ele ficava sentado na rede, numa outra casa que eu morava, e a porta ficava bem direcionada da onde eu costurava. E aí ele chamando, mamãe, vem cá, e eu, peraí, era um tal de peraí, peraí. Ele É. falou assim, ele respondeu assim, eu sei bem o que é peraí. Fica aí que eu fico aqui. Assim! Tipo, na hora eu Ai. falei, levei na cara, né? Tipo, Essa doeu. eu levantei e falei, oh, meu Deus, agora vou ter que mudar o ritmo. Então, realmente, só que o bom é isso. É também você ter a oportunidade de mudar os ritmos de Sim. acordo com a ligação que você está tendo, né? É. O feedback que você está tendo de um filho. Eu, às vezes, ficava muito nervosa e irritada quando eu tinha uma encomenda muito grande com um prazo muito curto. Então, assim, quando uma delas falava, oh, mãe, você tá muito nervosa, gente, você vai dar conta, você sabe que toda vez você dá conta. Não sei por que você fica tão irritada desse jeito. Opa, você teve o feedback. É. A gente tem que estar atento, né? Atento a receber um retorno desse e fazer ele se transformar. Né? Mas foram momentos assim que realmente eu não troco. Eu não me arrependo de ter saído para ficar com eles e depois ter voltado e hoje estar na posição que eu tô, sabe? Eu falo que são transições da vida. Quem passou por uma transição de cabelo branco passa por qualquer Nossa, outra. E aí, existe beleza nas transições? Você enxerga algo de iluminado em todas as transições pelas quais você passou, ou que você ainda sente que você pode passar? Ah, eu acho que até aquelas que doem existe beleza. Porque você não vai mais ser aquilo que você era antes. No sentido, uma transição emocional, uma transição de uma depressão, que existiu dor, uma transição aonde machuca muito esse movimento, de repente, num relacionamento. Você passa por um movimento de transição ali, de comportamento, por exemplo. Que bom que aquilo ficou lá atrás. O que é novo ilumina. O que a Márcia de hoje diria para a Márcia de 20 anos? Eu diria equilíbrio. Pense mais em você, não como egoísta, entendeu? Eu talvez nas minhas caixas eu pus pouco a Márcia, muito pouco, né? Eu pus bastante família, filhos, irmãos, amigos, e eu realmente pus pouco a Márcia. A minha, por exemplo, a minha carreira mesmo, né? Poderia
poderia ser diferente ou não. Mas eu acho que eu me escolhi pouco. Envelhecer te assusta? Ou Não. te dá curiosidade? Eu sinto curiosidade, eu não me assusto, entendeu? Eu falo que é lógico, esteticamente falando, a gente pode passar um creminho. É. Não, dói as juntas, isso dói. Ah, sim, mas ó, É. vou ser bem sincera, eu tenho tanto problema nesse grau que eu já tenho dor lá de trás. Ah, Então não me assusta mais ter dia que eu não consegui subir uma escada. Tá? Pelo contrário, eu Aham. falo, hoje eu tenho que correr para poder tentar. Exatamente. Não me cuidei muito lá atrás, não pensei em mim muito lá atrás. Então hoje ainda dá tempo. Só que hoje eu estou Pagando pelas pagando coisas. por algumas consequências no sentido de ter olhado menos para mim. O que me incomoda muito no envelhecimento é meu corpo não me acompanhar. Agora eu tô começando a entender que isso pode ser um sinal para eu desacelerar. Mas me irrita muito. O que eu conseguia fazer antes, eu não consigo mais. Então, antes eu conseguia fazer tudo muito rápido, correr, e hoje não dá. Eu Hoje canso, você eu não perco lembra o meu fôlego. nome. Eu fico perguntando. Então, isso é uma coisa que para mim tem sido muito dolorosa, mas eu tenho tentado olhar para esse lado de a vida falando para mim, se você não parar, eu paro. Uhum. E assim, você é uma mulher que entende, aceita as transformações que a vida vai apresentando, né? E você tem duas mulheres dentro de casa. Como que você acha que você influenciou e influencia nessas mulheres? Porque tem várias mulheres na sua família, acredito, mas essas são as mais próximas, então, Sim, suas duas filhas. E como sim. que você impacta diretamente na vida delas? Eu acho que esse olhar mesmo de você não ficar parada. Eu acho que as duas são exatamente iguais, nesse sentido de querer esse movimento, de oferecer o melhor, de estar dentro dessa mesma conexão, independente se uma está ali como autônoma. Eu tenho as duas, né? Eu tenho as duas vertentes. Uma CLT, a outra autônoma. Mas eu sinto, assim, um prazer enorme naquilo que faz. Decisões são decididas, consegue colocar as coisas pautadas na vida com um roteiro. Então, acho que é gostoso saber. E a gente, na idade, né, como eu tive elas muito cedo, eu falava assim que o gostoso era poder participar do movimento ainda mais jovem, com um filho jovem. Hoje, com um pouco mais de idade e com elas já maduras, né? Hoje já não tem mais ninguém comigo, né? Hoje é só eu e o marido ali. Mas, assim, você vê lá de longe aquela vidinha andando bonitinha, você fala, poxa, gostoso você ver que coisas que às vezes até eram criticadas, né? Porque o filho, quando tá lá do nosso lado, critica tudo que a gente faz. E depois, às vezes eu paro com meu marido e falo assim, olha lá, ó, a Thaís fazendo falou igual. tal coisa, mas quando a gente estava aqui, mas olha lá, fazendo igualzinho que a gente fazia, né? Então, assim, faz parte desse amadurecimento, e é lógico, eu sempre deixo muito claro, a gente errou bastante com vocês, mas é que eu quero que vocês tenham a certeza de que a gente tinha a melhor das intenções, mas era tudo peça piloto, né? Tudo cobaia. Tudo. Então, assim, e graças a Deus a gente ter a sequência, assim, de conseguir assumir que, olha, filha, desculpa, falei isso que não deveria ter falado agora, ainda como adulta, né? Ou mãe, muitas vezes eu peço conselho para elas, olha, tá acontecendo isso, 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 o que que eu faço? Eu preciso de alguém que eu tenha intimidade, que me conheça e que se acontecer alguma coisa de errado, eu não fique tão exposta. Então, eu tenho isso com elas também. Então, é gostoso você ver já tudo adultas, montando aí suas vidas mesmo particulares, mas saber que tem lá um ninhozinho que tá ali, Pode voltar se pode precisar. E voltar o a teu precisar, segredo tá com num lugar certeza. seguro, né? Exatamente, exatamente. E daí você tem uma versão masculina. Eu tenho uma versão masculina. Você acha que você criou ele menos machista do que a sociedade é hoje? Ó, de vez em quando dá umas soltadas assim que você fala, não foi você que eu eduquei. Entendeu? Aí leva umas lambadas das irmãs e fala, deixa quieto. Mas eu acredito que seja assim, também dentro dessa integridade daquilo que viu também o pai fazendo, né? Então, assim, meu marido nunca se. Nossa, chegava em casa muitas vezes, não tinha comida, ele corria ali, não, pode deixar, eu frito, tudo era bacon, né? Eu frito um bacon e como com arroz, e voltava correndo para trabalhar. Então, hoje eu vejo, meu caçula com 20 anos tem um bebê hoje. E eu olho ele lá na casinha dele, com a namorada dele lá, extremamente responsável, e cuida, e dá comida, e leva para o médico. Então, assim, divide com Companheiro. ela, exatamente, aquilo que realmente viveu, né? Se fizer diferente, não saiu daqui dessa educação.
né? Então, assim, graças a Deus a gente consegue ter essa... E como é a Esse- Márcia Avó, que é uma outra Ai, fase. a Márcia Avó é uma boba. A Márcia Avó, gente, é uma delícia. Eu falo que é um momento que você olha aquilo que parece que é seu, mas que não é, e que aí você pode ajudar e colaborar. Então, eu sou bem, assim, a rede de apoio deles. São jovens ainda, eu estou mais avulsa aí, né, pode-se dizer. Falei muito claro, né, em termos de contexto de vida, eu também quero ainda ter tempo de compartilhar junto com o meu esposo. Hoje ele está Uhum. aposentado já, então não tem mais por que a gente ficar preso, né? Então, assim, eu tenho um sonho de sair para andar de moto e voltar só depois de um mês, então, assim, a gente gosta muito disso. Mas eu tô ali como rede de apoio, enquanto eles precisarem. E assim, não tem coisa mais gostosa do que quando você dá a mão e ele vem, né? E aí, às vezes, a madrinha quer trocar, vem pro colo da madrinha. Ele não vai, ele fica no da avó. Então, assim, a Márcia Avó realmente. Não estou fazendo nada, sinceramente, diferente do que eu fiz quando eram os meus filhos. Até um dia desses começaram a questionar. Ele vai ficar mimado, ele vai ficar Nutella. Você recebeu a mesma coisa. O carinho que a gente está tratando ele é o mesmo que a gente tratava você. Eu não dava, vou falar uma coisa, eu não dava limão para vocês chuparem só para ver a cara azeda. Então, assim, às vezes a gente é questionado o tempo todo, né? Vocês ficam babando o tempo todo nele. Não, mas é um momento. Vai crescer, vai passar pelo processo, mais uma vez, de transição de vida. De repente vem outro. Então, deixa eu cuidar de um primeiro. Quando vier o segundo, a gente cuida do segundo e ajuda. Mas, assim, não é uma responsabilidade de vó, Sim. mãe. É uma responsabilidade de vó. Uhum. Curtir, amar, ficar um pouquinho junto, ajudar enquanto eles precisam e sair para E namorar. curtir sua vida. Então, assim, o que que você espera, né, dessa nova fase que você tá entrando, que você tá se aceitando nessa nova fase, que eu tô vendo que tá até difícil, assim, esse sabático dela não tá fervilhando. É Entendeu? verdade. Eu falo que assim, uma vez estava fazendo uma leitura sobre o nadismo, que é aquele movimento do nada. E eu questionando, meu Deus, como que a pessoa consegue não fazer nada, não pensar em nada? E assim, e isso flui, né? Eu estou fazendo yoga, na realidade, que é para exatamente eu ter esse momento, né? Além das outras atividades, mas o yoga foi uma coisa que eu falei assim, eu preciso aprender a parar um pouco, a aquietar o pensamento. Mas eu tenho, o nadismo para mim não é realmente o momento do Gente, eu sabático. costumo falar que o yoga, você fica tão presente no momento, porque ele é tão difícil, que para você ficar numa posição mínima, você tem que pensar naquilo que você tá fazendo, Você tem que usar porque todas as células do seu corpo porque senão você concentradas cai, naquele ponto. nossa, então, realmente, o yoga é aquela mindful, Isso. porque você tá presente ali. E assim, eu falo que é a oportunidade mesmo do momento. Então, hoje eu não tenho uma atividade que me prenda, né? Que era exatamente o que eu desejava, mas eu não sabia só como fazer. Então, a gente às vezes passa por uma necessidade de falar basta. Então, eu falei vários bastas Uhum. por mim. E eu acho que o legal até é que eu fiz esse comentário. Talvez lá atrás, quando eu falei o basta com 3 filhos trabalhando para ficar em casa, foi um basta que eu disse em prol deles. Sim. E dessa vez eu falei um basta em prol de mim. Então eu vou ter que fazer valer isso. Não vou ficar Tá com deitada medo? dormindo. Eu não tive, assim, eu não tenho a preocupação do basta que eu disse, mas ele não pode morrer só parado, estático. A Márcia é movimento. A Márcia não consegue ficar parada. Mas tem que ser um movimento dentro das vertentes ali, daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho a convicção que vai ser bom. Então, hoje, esse estudo, né, já vem, não saiu do nada, de uma hora para outra, vai lá, se matricula e faz. Não. Eu já venho trabalhando com essa parte de recursos humanos, tendo um olhar diferenciado para esse movimento e usando a criatividade da vida, né? E que bagagem, né? Ai, que gostoso, né? Eu falo que infeliz do ser humano que de repente só completa anos, só faz aniversário e não tem bagagem, né? E também ter bagagem só para carregar pedra dentro da sacola não vale a pena, né? Então, É. assim, eu acho que é um movimento. Essa transformação constante, né? Quem eu era um ano atrás já não existe mais. Isso. Ter essa consciência, eu acho, né? Pode? Tem algum recado para que você queira deixar para as mulheres? Agora é a hora. Eu acho que assim, alimenta essa caixinha do eu,
sem se sentir egoísta, né? Sem achar que você está fazendo um movimento só em prol de você. Porque aquilo que é fato, né? Se a gente se cuida, a gente tem condição de cuidar do outro, em qualquer âmbito da vida. Mas eu acho que o emocional, ele é o que realmente consegue te manter de pé, né? Não adianta ter boas pernas musculosas e estar realmente totalmente debilitado emocionalmente. Então, assim, cuide desse momento, Márcia, vamos dizer assim. Cuide desse momento que eu acho que as coisas vão vindo e vai fluindo num formato mais agradável, leve, né? E não significa egoísmo, que era uma coisa que eu carregava com muito peso. Tô pensando em mim, tô sendo egoísta. E não é verdade. Gente, nunca é tarde demais para começar, para recomeçar, para mudar. Então, tá aí uma dica para a vida, porque a gente é uma eterna transformação. Queria agradecer, se dispor, ela veio atrás da gente, olha. Ai, eu tô me gente, que coisa sentindo gostosa. Esse microfone está aberto para todas as mulheres que quiserem vir conversar, entre em contato. E a gente está muito feliz de estar aqui. De novo, Eu também, obrigada. muito feliz. E vamos para a nossa próxima etapa, né, É isso Thelma? aí. Obrigada, Márcia, por ter se disponibilizado a vir, né? No nosso Instagram tem um link lá com um formulário para você preencher se quiser participar, mas também pode mandar direct. No YouTube, se estiver assistindo a gente pelo YouTube, pode deixar um comentário que a gente entra em contato também. O microfone está aberto para quem quiser participar, trocar com a gente, contribuir, porque acho que no nosso universo feminino ele é muito feito de trocas, né? Muito alimentado por trocas. E sigam, né, as nossas redes sociais, o Instagram. Nós estamos no YouTube, no Spotify, então ativa o sininho toda vez que entrar um episódio novo, você receberia a notificação. É isso. Até o próximo. Tchau, tchau!